Bom dia a todos, Hare Krishna. Bem, eu não sei se tá tudo ok com o áudio, com o vídeo. Acho que eu vou guardar um pouquinho vocês me confirmarem se está tudo bem. E aí, como de praxe, como o Prabhupada nos ensinou, vamos, enquanto isso, cantando uma canção para nos colocar já nesse humor de Krishna, do mundo espiritual. Hoje é um dia muito especial, hoje a gente celebra o aparecimento do Senhor Nityananda. A gente vai falar um pouco também, depois da leitura do Bhagavatam, sobre essa personalidade. Então, agora, enquanto o pessoal vai chegando, a gente canta um pouquinho da canção Jaya Radha Madhava. Então, eu tô sem... tem uma mirdanga ali perto, então deixa eu pegar a mirdanga, que eu canto com a mirdanga. Um minuto. Opa, perdão, apertei aqui para uma porta aí. Deixa eu virar. Vamos cantar um pouquinho de Jaya Radha Madhava enquanto o pessoal vai entrando na live. E aí, quem for entrando, se puder falar se tá tudo ok, tá? Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vrajanarangana, Yashodanandana Vrajanarangana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vrajanarangana, Yashodanandana Vrajanarangana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari. Bom dia, Hare Krishna. O pessoal já está entrando aí. Então, quem for entrando, por favor, se puder falar como que está o som, a imagem, se está tudo ok, a gente já vai começando. Então, enquanto isso, vou me apresentar. Me chamo Shri Chaitanya Dasa, sou discípulo de Chandramukha Swami, sou um dos residentes aqui do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, e também faço parte aqui da administração do templo Mary Krishna, é tipo Merry Christmas, né? Tipo Feliz Natal em inglês, só que Merry Krishna. Hare Krishna, minha reverência Prabhu, todos gostam da Prabhupada, bom dia a todos os Vaishnavas presentes. Bom dia, Mari Krishna, bom dia a todos que estiverem aí. Se puderem dar um Hare Krishna, aí eu consigo ver e responder. Bem, então, obrigado aí, áudio e vídeo ok, né? Então, agradeço aqui o convite do Prabhu Paravyoma para fazer essa leitura do Bhagavata hoje, né? Num dia tão auspicioso como hoje. A gente vai falar sobre isso, o dia do aparecimento do Senhor Nityananda, né? Então, todos os templos, ou pelo menos a maioria dos templos da ISKCON urbanos, fazem um grande festival no dia de hoje. A gente vai ter aqui em São Paulo, certamente no ISKCON, na ISKCON do Rio, também deve ter um belo festival lá.
e todos devem aproveitar, né? Todos que estão próximos de algum templo devem aproveitar, visitar o templo nessa data especial. Então, agradecendo aqui o Paravioma, Harinata, todos da ISKCON Rio de Janeiro, por essa oportunidade de estar me purificando, fazendo a leitura do Bhagavatam, parabenizando também essa iniciativa da ISKCON Rio de estar mantendo essa leitura do Bhagavatam. A gente começou na pandemia, né? A gente começou aqui em São Paulo, aí no Rio também, e vocês já ultrapassaram a gente começou primeiro, vocês já ultrapassaram, a gente está no capítulo 16 e hoje a gente está começando o capítulo 17 aqui na ISKCON Rio. Aqui na ISKCON São Paulo, a gente está iniciando o capítulo 16 hoje. Então a gente fez a leitura corrida de todos os versos. É muito interessante como a gente vê que os versos são casados, assim, são relacionados. Assim, frequentemente eu vejo isso. O que a gente está lendo aqui, aí tem relação, assim, quando eu dou aula aqui na ISKCON Rio, ou no Mayapur TV, sempre termina relacionando. Então é bom porque aqui eu vou ler hoje o capítulo 17, o primeiro verso, e mais cedo a gente fez a leitura de todo o capítulo 16, então tá mais do que fresco na minha memória todo o contexto aqui do que vai ser dito. E vocês vão lembrar também, né, todos que vêm acompanhando, também quem não vem acompanhando, não tem problema que a gente sempre contextualiza aqui o verso, tá? Então, vamos iniciar agora a leitura propriamente dita do Srimad Bhagavatam. Aqui o terceiro canto, o capítulo 17, que é intitulado A Vitória de Hiranyaksha em todos os quadrantes do universo. E hoje, como eu falei, o verso número 1. Então, antes de fazermos a leitura do verso, vamos pedir as bênçãos, né? Ou, na verdade, vamos reverenciar a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo, está em cada átomo, permeia tudo, mas que também é Krishna, o filho de Vasudeva, com toda a sua individualidade. Então, por favor, repitam aí de suas casas ou de onde vocês estiverem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Santa Purjaya. Bom dia, Otávio. Hare Krishna. Então vamos aqui à leitura do verso. Lendo o verso em sânscrito para a gente purificar nossa audição. Maitreya Uvacha Nishamyatma Bhuvagitam Karanam Shankayojita Tata Sarve Nyavartanta Tridivaya Divaukasa. Maitreya, o sábio Maitreya, Uvacha, disse, Nishamya, ao ouvirem, Atma Bhuva, por Brahma, Gitam, explicação, Karanam, a causa, Shankaya, do temor, Udita, livraram-se, Tata, então, Sarve, todos, Nyavartanta, retornaram, Tridivaya, aos planetas celestiais, Diva Okasa, os semideuses que habitam os planetas superiores. Então, vamos ler a tradução aqui, é a seguinte. Shri Maitreya disse, os semideuses, os habitantes dos planetas superiores, livraram-se de todo o temor ao ouvirem sobre a causa da escuridão, explicada por Brahma, que nasceu de Vishnu. Assim todos eles retornaram a seus respectivos planetas. Então vamos ler o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Os semideuses, que são cidadãos dos planetas superiores,
também têm muito medo dos incidentes, tais como o escurecimento do universo, e por isso consultaram-se com Brahma. Isso indica que no mundo material a tendência a temer existe em todas as entidades vivas. As 4 principais atividades da existência material são comer, dormir, temer e acasalar-se. O elemento medo existe também nos semideuses. Em cada planeta, mesmo nos sistemas planetários superiores, incluindo a Lua e o Sol, bem como nesta Terra, existem os mesmos princípios de vida animal. Se não, porque também os semideuses tiveram medo da escuridão. Interessante, hein? A diferença entre os semideuses e os seres humanos comuns é que os semideuses recorrem à autoridade, ao passo que os habitantes dessa terra desafiam a autoridade. Se as pessoas apenas recorressem à autoridade, então todas as condições adversas deste universo poderiam ser sanadas. Arjuna também ficou perturbado no campo de batalha de Kurukshetra, porém recorreu à autoridade, Krishna, e seu problema foi resolvido. A instrução conclusiva deste incidente é que talvez venhamos a ser perturbados por alguma condição material, mas se nos aproximarmos da autoridade que possa realmente explicar-nos o assunto, então nosso problema será resolvido. Os semideuses recorreram a Brahma para saber o significado do distúrbio e, após ouvirem as explicações dele, ficaram satisfeitos e regressaram a casa pacificamente. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de fazer um comentário aqui a respeito do verso e do significado de Prabhupada, vamos pedir as bênçãos, oferecer nossas reverências a todos os devotos Vaishnavas. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Taleshman Bhakti Vedanta Swami Iti Namade Vancha Kalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo. Hare Krishna, vamos reler o verso fala o seguinte: Shri Maitreya disse, os semideuses, os habitantes dos planetas superiores, livraram-se de todo o temor ao ouvirem sobre a causa da escuridão, explicada por Brahma, que nasceu de Vishnu. Assim todos eles retornaram a seus respectivos planetas. Então, tentar dar uma breve recapitulação. Vou até ficar de olho na hora para tentar ser conciso agora. O Bhagavatam é um diálogo dentro de outro diálogo. O início do Bhagavatam a gente vê uma assembleia de sábios que está no início dessa era que a gente está vivendo agora, faz 5.000 anos aproximadamente que a gente entrou na era de Kali, é a era mais difícil, assim como das estações, o inverno é mais difícil, né, para a colheita e tudo, a era de Kali é mais difícil, considerada a era do ferro. E os sábios estavam fazendo sacrifício de 1.000 anos para o bem das pessoas dessa era, para nós. E interessante, os sábios eles também recorrem à autoridade, que é Sutta Goswami. Então, o Bhagavatam inicia com os sábios de Naimisharanya indagando Sutta Goswami a respeito do conhecimento espiritual. E o que o Sutta Goswami vai fazer é que ele vai se recorrer a outro diálogo de sábios, que foi quando Shukadeva Goswami instruiu Maharaj Parikshit à beira do Ganges, também em uma outra assembleia de sábios. Então, às vezes a gente vê Sutta Goswami falando, às vezes a gente vê Shukadeva Goswami falando, que está dentro da fala de Sutta Goswami, mas Shukadeva Goswami, ele vai também citar outros diálogos, sempre assim, né? O discípulo inquirindo do mestre espiritual, instrutor,
A gente sempre tem que fazer como Arjuna. Como Arjuna na Bhagavad Gita, antes da batalha ele está em dúvida se ele deve ou não lutar, porque ele vê amigos, bem-querentes, parentes no campo adversário. Mas o que a gente faz quando a gente está em perplexidade, em dúvida? A gente tem que recorrer à autoridade, como o verso está falando. No caso de Arjuna, ele recorre a Krishna. Então sempre assim, sempre a gente vai ver nas escrituras devotos, né, se recorrendo a devotos mais antigos para poder serem iluminados por eles. Então, Shukadeva Goswami, quando está instruindo Maharaj Parikshit, ele cita o diálogo entre Maitreya e Vidura. Vidura é tio dos Pandavas e antes de iniciar a batalha, ele sai em peregrinação, ele é expulso do palácio por Dhritarashtra, o rei cego, porque ele disse que Dhritarashtra deveria devolver o reino para os Pandavas, né? Não vou dar o contexto todo da história, mas quem conhece a história, né, sabe que tem uma briga, uma luta de reinos, de reino ali entre primos, essa é a história do Mahabharata. E Dhritarashtra é pai dos Kurus e eles não tinham direito ao reino, quem tinha eram os Pandavas, mas está tendo esse impasse. Vidura fica do lado dos Pandavas, que é do lado da verdade, do lado da religião, e ele é expulso do palácio. Ele aproveita para peregrinar pelos locais sagrados, se encontrar com pessoas santas, e ele se encontra primeiro com Uddhava, depois Uddhava recomenda que ele se encontre com Maitreya. Então, aqui, por isso que o verso está falando, Shri Maitreya disse. Então, por que ele está falando de Maitreya? Porque Vidura se consulta com Maitreya. Esse diálogo está sendo narrado por Shukadeva Goswami, e o diálogo de Shukadeva Goswami com Maharaj Parikshit está sendo narrado por Sutta Goswami para os sábios em Naimisharanya. Então o que acontece é que Vidura pergunta a Maitreya sobre a criação desse universo, e ele vai começar desde os primeiros seres criados, né? Então ele conta sobre um dos primeiros casais que a gente tem aqui nesse universo, que é Diti e Kashyapa Muni. Kashyapa Muni, ele tinha outras esposas, mas ele vai contar essa história entre Diti e essa esposa, entre Diti e o seu esposo Kashyapa Muni, porque em um determinado momento Diti está muito desejosa de ter filho, e ela tem esse desejo assim muito urgente em um momento que é considerado um momento inauspicioso para essa prática, que é no momento do anoitecer, no qual o Senhor Shiva, quando o Senhor Shiva está passeando com os fantasmas, né, que os Brahmanas nesse momento cantam ali o mantra Gayatri, né, do momento da transição da madrugada para a manhã, da manhã para a tarde e da tarde para a noite. Então estava nesse momento da transição da tarde para a noite. E aí o que acontece? Kashyapa tenta dissuadir sua esposa, não consegue, eles terminam tendo a relação sexual, e aí ele fala que dessa relação sexual, que foi no momento inauspicioso, eles iriam pagar uma reação, iriam atrair duas almas que iriam causar problemas aqui no mundo material. E é isso que acontece, né? Até o título do capítulo é A Vitória de Hiranyaksha em todos os quadrantes do universo. Então Hiranyaksha é uma dessas personalidades, né? É o que a gente chama de Asura, é um ser não divino, às vezes traduzido como demônio mesmo, um ser demoníaco. Lembrando, como a gente vai ver com essa história toda, que todo demônio, entre aspas, assim, dentro dele tem uma alma pura. Nós não somos esse personagem que nós estamos desempenhando, nem mesmo os demônios são. Eles, na verdade, são almas puras desempenhando ali um papel, um personagem. Então, o que acontece é que quando eles vão nascer, tem todo uma série de sintomas inauspiciosos. Então, o sol, ele enfraquece, ele começa a escurecer. Imagina se a gente começa... É normal, assim, os eclipses, né? Mas eu estava até lendo recentemente no Facebook que teve algum período aí, em que um período negro, assim, que realmente ficou sem sol em alguma região do planeta, eu acho por muitos meses ou muitos anos, eu não lembro agora. Então imagina, assim, como que a gente se sentiria se de repente ficasse escuro um dia, 2, 3, 4, vários dias sem aparecer o sol. Imagina que desespero. A gente ia entrar, a gente ia, assim, o que está acontecendo, né? Ia procurar alguém para se questionar o que está acontecendo.
Então, quando isso aconteceu, né, devido, como a gente falou, a essa união entre Kashyapa e Diti no momento inauspicioso que atraía essas duas almas que causariam problemas, os semideuses estão se consultando com Brahma, o criador desse universo em particular, querendo saber, Senhor Brahma, por que está acontecendo isso, né? Por que o sol escureceu, por que a gente está nessa escuridão toda, a gente está muito temeroso, por favor, nos ilumine. E aí o Senhor Brahma vai contar a história, que a gente viu ali no capítulo anterior, capítulo 16, dos seus filhos, os 4 Kumaras, seus primeiros filhos, que são brahmanas, né? São espiritualistas, transcendentalistas, eternamente criancinhas, eles têm essa bênção, eternamente celibatários, e eles podem passear por todos os planetas, tanto material quanto espiritual, e eles vão para os planetas espirituais, sendo que tem vários portões nos planetas espirituais, e no 7º portão eles são barrados. Isso é interessante porque não é qualquer um que pode entrar nos planetas espirituais. Para a gente voltar ao mundo espiritual, a gente tem que estar qualificado para isso. Como eu estava lendo, o Prabhupada fala, né? A gente tem que, se você quer entrar no fogo, você tem que se tornar fogo. Então, se a gente quer entrar no plano espiritual, a gente tem que se tornar espiritualizado, a gente tem que se purificar. E como o que reina no mundo espiritual é o amor e a devoção por Deus, essa na verdade é a natureza intrínseca da alma, é ser uma amante de Deus. Se a gente não tiver esse amor puro por Deus ainda, a gente não pode entrar, porque a gente vai entrar com o nosso egoísmo, a gente vai só causar problema e distúrbio no mundo espiritual. Então por isso eles foram barrados, porque apesar deles serem almas muito elevadas, brahmanas, eruditos, transcendentalistas, eles eram impersonalistas, ou seja, eles tinham uma concepção de Deus como uma energia somente. Então não tinha essa devoção. Para você ter uma devoção, você precisa ter uma ideia de que Deus é uma energia também, mas que ele tem uma personalidade. Você pode amá-lo e ele amá-lo de volta, né? Ele é uma pessoa transcendental, uma pessoa suprema. E eles não tinham essa concepção ainda. Então eles são barrados pelos 2 porteiros, Jai e Vijay. Né? Bem, enfim, aí tem todo, né, o capítulo 16 vai explicar bastante sobre isso, como quando eles são barrados, eles terminam amaldiçoando os porteiros, e o próprio Krishna, o próprio Deus, na forma de Vishnu, ele aparece para ver, né, o que está acontecendo, e aí, né, nós oferecemos para as deidades, né, folhas de tulasi, que é uma planta sagrada, aos pés da deidade. Então, quando o Vishnu ele se aproxima, os Kumaras sentem o aroma das folhas de tulasi que são oferecidas nos pés do Senhor, e eles já despertam a devoção a partir daí, né? E aí tudo bem, mas isso eles já tinham amaldiçoado os 2 porteiros. E aí Krishna fala que tudo bem também, porque ele vai descer para, né, assim, guerrear com esses porteiros, porque eles foram amaldiçoados, então eles nasceriam como personalidades demoníacas, e por isso Krishna mesmo viria, né, nas suas formas, nos seus avataras, que são formas que Deus vem para essa terra, ele vem como Varahadeva, inclusive a gente comemorou o dia de Varahadeva ontem, na forma de um javali transcendental, e na forma de Nrsimhadeva também, uma forma meio homem, meio leão, transcendental também, justamente para guerrear contra esses porteiros que foram amaldiçoados, vieram como Hiranyaksha, que está falando aqui no capítulo, e Hiranyakashipu, que era seu irmão, ambos filhos ali dessa união indevida, como a gente falou, de Diti e Kashyapa. Então, viram, né? Perdão aí, demorei 11 minutos para dar o contexto, mas acho que deu para entender, né? E aí a gente chega no verso de hoje, Sri Maitreya, que está contando essa história para a Vidura, né? Do diálogo entre Brahma e os semideuses. Sri Maitreya disse: os semideuses, os habitantes dos planetas superiores, livraram-se de todo temor ao ouvirem sobre a causa da escuridão, explicada por Brahma. A gente acabou de falar que nasceu de Vishnu. Assim, todos eles retornaram aos seus respectivos planetas. Então, alguns detalhes assim, né? Krishna, para a criação, Krishna é Deus, tá? Deus tem a sua individualidade, ele tem as suas atividades com as almas puras no mundo espiritual. Quando ele precisa criar um mundo material, ele se expande em Vishnu. Vocês já devem ter ouvido falar de Vishnu. A gente vê Vishnu, vê Krishna, eles são a mesma pessoa.
quando o Krishna está, entre aspas, de terno e gravata, trabalhando, fazendo a função de Deus, de criar, de administrar, ele é visto. Quando ele está, assim, a paisana, né, brincando com os amigos dele, ele é Krishna. Então, existe essa expansão Vishnu, ele cria vários universos, ele entra em cada universo. Dentro de cada universo, ele cria esse primeiro ser que nasce dele, que é Brahma. Por isso está falando, Brahma nasceu de Vishnu. Então, dentro de cada universo, são inúmeros universos, dentro de cada universo tem um senhor Brahma, que é um ser criado por Deus para ele fazer a criação secundária, né? Criar a forma das entidades vivas. E também aqui o verso também cita um pouco dessa estrutura do universo, em que nós temos planetas intermediários, a gente está no planeta intermediário, mas também tem planetas inferiores e planetas superiores. E os semideuses, eles habitam os planetas superiores. Então, basicamente, o verso só fala isso, né? Que então eles ouviram a explicação que o Senhor Brahma deu, eles se livraram do medo e voltaram para os seus planetas, cada um para o seu planeta. E aí, interessante, Prabhupada já vai entrar nessa temática do medo, que ele fala que é algo que é inerente a todas as entidades, Ahara, Nidra, Bhaya, Maituna, né? Que é comer, dormir, fazer sexo e se defender. Essas são as atividades comuns a toda entidade viva, né? Desde um ser humano até uma mosca, até um cachorro, um semideus, ele tem essas atividades. Então, Prabhupada fala assim sobre Bhaya, sobre o medo que é inerente a todos. Mas é interessante porque se a gente vê as qualidades dos devotos, eles são Abhaya. Eles se livram do medo. Inclusive o nome de Prabhupada, né, como o pai de Prabhupada era devoto e ele tinha muito desejo de que Prabhupada fosse devoto. Então ele deu a Prabhupada o nome de Abhay. Também porque quando a criança nasce é feita a leitura do mapa astrológico dela e viram que Prabhupada tinha um mapa muito único. Viram que ele ia ser um renunciado, que iria fundar 108 templos, viajar, né, que ia atravessar, né, os mares, né, ia vir para o Ocidente aos 70 anos, ia iluminar as pessoas, viajar pelo mundo 13 vezes e fundar 108 templos, né, para iluminar as pessoas. Então, o pai de Prabhupada falou assim, uau, para fazer isso não é qualquer um, ele vai ter que ser muito destemido. E como é que de onde vai vir esse destemor? Vai vir de ele se refugiar aos pés de Deus, aos pés de Krishna. Por isso ele deu o nome do filho dele, de Prabhupada, de Abhay Charan. Abhay, aquele que é destemido, porque Charan, porque ele está aos pés de Deus. Então essa é uma característica do devoto. O devoto, ele é um processo, claro, né? A gente vai se tornando devoto puro, cada vez mais puro, porque todos nós estamos tentando nos tornar devotos, né? Ainda temos, né? Somos imperfeitos ainda, né? Bem, talvez exista aqui algum devoto puro, mas, por exemplo, no meu caso, eu sou imperfeito ainda eu tenho, né, medos, tenho ansiedades. A gente vai se livrando à medida que a gente vai se rendendo a Deus, porque como o próprio Krishna fala na Bhagavad Gita, no capítulo 5, verso 29, o último verso desse capítulo, ele fala que Prabhupada chamava a fórmula da paz. Quem é que vai conseguir Shanti? Shanti. Quem consegue paz? Então, para você ter paz, você não pode estar ansioso, você não pode estar com medo, né? Paz é meio que o oposto assim, de medo, tranquilidade. Ele fala, se alguém entende que, na verdade, eu, Krishna, sou o desfrutador de tudo, o desfrutador supremo, eu sou o controlador supremo, eu sou o proprietário supremo, e eu sou o bem-querente de toda entidade viva, essa pessoa alcança a paz. Por quê? Porque ela não vai estar tentando desfrutar, ela ser a senhorear do mundo. Ela não vai tentar controlar, ela não vai estar tentando achar que ela é proprietária, se assenhorear, ela é dono de algo, né? E ela vai compreender que eu sou o maior bem-querente. Então, essa pessoa vai alcançar a paz, porque ela sabe que Krishna é o maior bem-querente das entidades vivas e ele é o controlador de tudo. Então a gente pode ficar tranquilo, porque tudo vai acontecer exatamente como é para acontecer.
exatamente do jeito que Krishna quer, e ele sempre quer o nosso bem, porque ele é o nosso maior bem-querente. Então pronto. Então se a gente não obtém medo. Mas aí, sabe quando Jesus Cristo falou, ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém chega ao Pai através de mim, senão através de mim, algo do tipo. Ele está falando isso, é o que a gente canta toda manhã. A gente canta Yasya Prasadam Bhagavat Prasado Yasya Prasadam Nagati Kutupi. A gente fala que sem a misericórdia do mestre espiritual, sem agradar o mestre espiritual, a gente não consegue a misericórdia dele, a gente não consegue a misericórdia de Krishna. E assim, se a gente agrada o mestre espiritual, a gente agrada a Krishna, obtém a misericórdia de Krishna e do mestre espiritual. E se a gente não tem misericórdia do mestre espiritual, a gente não consegue fazer nenhum avanço na nossa vida. Então por isso Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus senão através do devoto puro, do Guru, do Vaishnava, que pode iluminá-lo, que pode dar conhecimento para ele. Como o próprio Krishna fala na Bhagavad Gita, no capítulo 34, verso 4, Tavidi pranipatena pariprasena sevaya upadeshanti te gyanams. Gyaninas tattva darshanaha. Ele fala, Arjuna, para você entender o conhecimento espiritual, você tem que fazer como você está fazendo, se aproxima de um mestre espiritual, de com maneira humilde, faça perguntas relevantes e depois mostre a sua gratidão servindo esse mestre. E ele vai poder te iniciar nessa ciência espiritual, porque ele mesmo é um vidente da verdade. Então, para a gente conseguir ter esse destemor, a gente tem que se aproximar do mestre espiritual, do Guru, Nityananda. Vamos fazer já fazendo o link com essa data de hoje. Nityananda representa o Guru original. Então, Prabhupada faz esse link, né? Eles estão com medo, todos estão com medo, mas o que é a diferença? Aqui, quando os semideuses eles ficam com medo, eles recorrem à autoridade, que é Vishnu, que é Brahma. Brahma está ali, né, assim, né, no topo ali da hierarquia dos semideuses, né, tendo acesso ali direto a Vishnu. Quando o Brahma não consegue resolver, eles todos vão junto ali para Vishnu. E fala, mas aqui no mundo material não. A gente desafia a autoridade. Tanto a autoridade material mesmo, né? Ninguém está satisfeito com o governo, até porque os governos, pouca gente está, né? Vamos dizer assim, geralmente satisfeito com o governo, porque são governos materialistas, como o Prabhupada fala, são cegos guiando cegos. Que conhecimento esses governantes têm se eles não têm conhecimento espiritual? O que eles podem realmente falar para a gente, nos instruir? Quando a gente via, né, que na época védica, na sociedade védica, os governantes eram Rajarshis, eles eram Raja, reis, mas eram Irshis, eram sábios. Eles eram iluminados pelos Brahmanas, seguiam as orientações dos Brahmanas para poder agir conforme o Dharma, conforme aquilo que é correto pelos princípios da religião. Agora a gente não tem mais isso, né? Então a gente vê muita desobediência, sim, né? Ele fala, como é que ele fala? Os habitantes da Terra desafiam a autoridade. Então não só com a autoridade material, mas sobretudo com a autoridade espiritual, né? Então a gente vê muito o ateísmo hoje em dia, as pessoas não aceitarem a existência de Deus, ou o impersonalismo, que é quase a mesma coisa. Não, Deus existe, mas ele é só uma energia. É quase Deus não ser nada e Deus ser só uma energia é praticamente a mesma coisa, né? Então, se a gente vai e às vezes tem um medo, né? Um medo com essas chuvas, com as enchentes, com as coisas que acontecem, às vezes, em vez de se voltar para Deus, a gente pode ter a mentalidade contrária de falar assim, então Deus não existe não. Porque se Deus existisse, aquele dilema do mal, né? Se Deus existe, Deus é onipotente e onisciente e onibenevolente, por que Ele permite que o mal aconteça? As pessoas que não têm conhecimento sobre ação e reação, sobre karma e sobre reencarnação, ficam assim perplexas em relação a esse fato. Mas a gente sabe que não é isso, né? Assim, todo mal que acontece é necessário, na verdade, em última análise, todo mal é um bem. É como a criança que vai receber a picada da agulha da vacina e ela acha que o pai é muito mal, porque vai fazer ela sentir dor, vai fazer sofrer, mas o pai está querendo o bem da criança. Então, às vezes é um pequeno mal, mas os pais sabem, eles estão vendo assim,
a situação como um todo, né? A gente não consegue ver. Então é isso. Então a gente deve fazer como semideuses, né? Em momentos de aflição, não só nos momentos de aflição, mas nos momentos de alegria também, mas sobretudo na aflição, né? Em vez de esquecer Deus, desafiar Deus, anular a existência de Deus, a gente tem que, sobretudo, se voltar para Ele. Cristo, às vezes, ele faz isso de propósito, ele fala que, às vezes, ele tira tudo. Por exemplo, se um devoto é muito querido para ele tira tudo dele, para que você se sinta, assim, desamparado, e você, como o Prabhupada fala, ele diz que a nossa meditação principal, que é meditar nos santos nomes, deve ser como o canto de uma criança desamparada chorando pelos pais. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, só o Senhor é capaz de me salvar agora dessa situação em que eu estou, né? Por favor, me ajude. Então, essa é a nossa oração, né? Krishna, por favor, me ajude. Então, Prabhupada fala sobre essa diferença entre os semideuses, recorrendo à autoridade, seja diretamente a Krishna, seja ao seu representante, né, o mestre espiritual, e que a gente também deve fazer isso. Ele dá o exemplo de Arjuna, que recorreu ao próprio Krishna, e a gente também tem que saber recorrer, né? Então vou recorrer à autoridade. A autoridade é o presidente, né? O presidente, o prefeito, o governador. Bem, às vezes pode ser, né? Tudo bem para casos práticos, assim, materiais, mas a gente está vivendo uma vida espiritual dentro de um corpo material. Então a gente tem que recorrer às autoridades espirituais, porque, sobretudo, a gente tem uma vida espiritual, né? A nossa vida é espiritual e a vida material é um detalhe, assim, é só para a gente poder manter o corpo e a alma juntas. A gente precisa, né, trabalhar e manter casa, família e tudo. Mas isso tudo é só para poder apoiar a nossa vida espiritual, que é o mais importante, né? Se vocês duvidam que é o mais importante, tira o espírito, tira a alma do corpo. Esse corpo morre. Nós não somos o corpo, somos a alma. Então, obviamente, é mais importante, né? A gente tem que se preocupar com isso. Então, o verso fala sobre isso, né? Sobre se aproximar do mestre espiritual, que seja fidedigno, obviamente, né? Ontem, a gente teve essa temática aqui no nosso festival, falar sobre a importância do mestre espiritual, e Prabhupada sempre lembra que o mestre espiritual deve ser fidedigno, porque às vezes a gente vê vários mestres e se pergunta até assim, qual a diferença de um para outro, como que eu sei qual mestre é verdadeiro, qual mestre é um charlatão. E você tem que ver o mestre, quem é o mestre original, é Krishna. Então Krishna, ele passa o conhecimento para que a gente tenha um conhecimento correto e não fique interpretando e especulando. Então o mestre espiritual fidedigno é aquele que vem de uma sucessão de mestres discípulos, de um parampará, de uma sucessão discipular que remonta ao próprio Krishna. Então a gente vê Prabhupada, ele é assim. Se a gente vê ali no final da introdução da Bhagavad Gita, tem a sucessão discipular desde Krishna até Prabhupada. Claro, resumida, porque são mais de 5.000 anos. Então, se você vê algum guru por aí, dá uma olhada qual é a linha filosófica dele, né? Se ele tem essa sucessão discipular que remonta ao próprio Krishna. Se ele fala de Krishna, se ele coloca Krishna, ele quer se tornar Krishna conhecido ou se ele quer se tornar conhecido. Quantas pessoas conhecem o Mahamantra Hare Krishna graças a Prabhupada? E pouquíssima gente conhece Prabhupada, né, se a gente for pensar. Então Prabhupada quis fazer Krishna conhecido, não ele mesmo. Prabhupada falava, Krishna diz no último capítulo da Bhagavad Gita, renda-se a mim. Krishna fala isso. Um guru charlatão, um falso guru vai falar, renda-se a mim. Então isso é errado. E o guru verdadeiro vai falar, renda-se a Krishna. Bem, tá bom sobre o verso de hoje, eu acho. Se vocês tiverem algum comentário, mais ou alguma pergunta, vocês falam. E vamos falar sobre Nityananda. Sobre o Sr. Nityananda. Quem quiser saber mais sobre o Sr. Nityananda, bem, também vou parabenizar aqui a ISKCON Rio, que sempre nessas datas, né, em dia de aparecimento, desaparecimento dos avatares, dos Vaishnavas, eles publicam um texto bem completo, né, sobre aquela personalidade. Então, certamente a ISKCON Rio já fez ou vai fazer isso hoje. E quem quiser saber um pouco mais, eu sugiro alguns livros aqui. Eu estou com esse livro bem interessante. Bem, vou mostrar esse aqui primeiro. Grandes Festivais Vaishnavas, vale a pena adquirir esse livro. São palestras de Prabhupada sobre os grandes festivais. Então,
entre essas palestras, tem aqui no último capítulo, Nityananda Trayodashi, que é o dia de hoje, o advento de Sri Nityananda. Muito bom esse livro. Também recomendo aqui esse livro do meu Guru Maharaj Chandramukha Swami, Nityananda, o mestre espiritual de todos os mundos. E também algumas canções, né, dos Vaishnavas, sempre uma fonte muito grande de conhecimento. Então a gente tem o livro, antigamente tem o Canções Vaishnavas, né, talvez alguns de vocês tenham, e hoje em dia tem o livro Sadhana, em que tem ali também as canções Vaishnavas. Então, até Prabhupada cita aqui na palestra que ele dá do dia de Nityananda, ele cita a canção Nitai Pada Kamala, muito legal. Eu e o Bodo, né, a gente estava lembrando aqui de canções belas que a gente pode aproveitar nesse dia para cantar, né, tantas canções Vaishnavas belas, que a gente não, às vezes não foca tanto nelas, porque Prabhupada enfatizava o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, geralmente nos nossos bhajans, a gente canta majoritariamente Mahamantra Hare Krishna, tirando outras canções que Prabhupada já deixou estipulada, né? Samsaradava, né? O Guru Asaka, Kibajayo, né? O Gora Arati à noite. Então, algumas canções assim. Mas tem várias canções belas, né? Como, por exemplo, tem a canção... a gente falou dessa, também tem Nadia Godrume Nityananda Mahajan, falando sobre Nityananda, como ele ele abre o mercado dos santos nomes para distribuir os santos nomes. Tem outra canção bela também de Narottama Das Thakura, também, que é Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More, em que ele vai pedindo a misericórdia de Shri Chaitanya, de Nityananda, Haha Prabhu Nityananda Premananda Sukhe. Então, várias canções belas que a gente pode ir meditando assim, né, nessas personalidades. Então, vamos falar sobre o Senhor Nityananda. Vou então dar um breve, novamente, recapitulação para quem de repente não sabe nada, né? Não sei quem que vai estar assistindo ou quem vai assistir essa live. Krishna é Deus. Deus é a verdade absoluta. Ele é um sem um segundo. Ele é tudo. De certa forma, se ele é tudo, então a energia material é o quê? É parte dele também. Esse quadro é parte dele, a parede. Nós somos parte dele, assim como as fagulhas são parte do fogo. Somos partes infinitesimais. E o que acontece? Krishna, ele se expande para poder ter a existência, né? Para ele poder se relacionar com as energias dele. E a primeira expansão de Krishna é Balarama, que é o seu irmão. Então Balarama, ele funciona como o mestre original. Porque, claro, Krishna é o mestre original, mas Balarama é o mestre original por quê? Porque lembra que a gente falou que o mestre fala, renda-se a Krishna? O mestre, na verdade, é o maior servo que tem de Krishna. E ele serve a Krishna servindo a todos, né? Prabhupada falava, eu sou servo de todos vocês. Então, Balarama é a primeira expansão de Krishna, e ele se expande em todo o universo espiritual para poder servir Krishna. Ele está sempre procurando servir Krishna. Ele é o irmão mais velho de Krishna, então ele está sempre cuidando de Krishna. E aí o que acontece? Como Krishna fala na Bhagavad Gita, no capítulo 4, ele fala assim, Arjuna, o que acontece é o seguinte, às vezes aqui no mundo material a religiosidade cai e a irreligiosidade sobe. E quando isso acontece, às vezes eu preciso vir para cá. Às vezes eu mando uma alma pura, como Jesus, como Buda, como Prabhupada. Às vezes eu mesmo tenho que vir, como eu estou vindo agora. Com Krishna, o próprio Deus veio há 5.000 anos aqui no planeta. Mas ele vem várias vezes, né? Então, a vinda mais recente de Krishna foi aproximadamente 500 anos, 530, 540 anos, mais ou menos assim, como o Senhor Chaitanya. Então, em alguns templos vocês podem ver algumas imagens assim com os braços erguidos, ou um braço erguido e outro abaixado, né? A gente tem aqui no nosso altar, aí no Rio também tem, que é a forma de quem está vendo, quem a gente vê do lado direito, à nossa direita, de quem está olhando para o altar, é o Senhor Chaitanya. É o próprio Krishna que veio na forma de um devoto. Então, né, a gente teve na semana passada o aparecimento de um grande devoto, Adwaita Acharya, que ele ora, ele veio nessa era de Kali, ele ora para que o próprio Krishna, o próprio Vishnu venha, porque ninguém está praticando vida espiritual aqui. Então esse é um dos motivos externos
de Krishna vir na forma de Chaitanya. Mas um dos motivos internos é Krishna queria sentir o que os seus devotos sentem. Ele vê os meus devotos sentem mais prazer em me servir do que eu mesmo sinto prazer. Radharani, que é a serva perfeita, é a consorte de Krishna, ela sente muito êxtase em simplesmente me amar, me adorar, me servir. Eu quero sentir isso que Radharani sente. E eu quero aproveitar e mostrar para as pessoas da era de Kali como é ser um devoto. Então por isso Chaitanya vem. Ele vem para dar esse exemplo de como ser um devoto. Então, o Fernando falou, hoje cedo durante a cerimônia do templo as pessoas olhavam o quadro e davam uma volta. Bem, talvez seja um quadro com o Sr. Nityananda, né? Geralmente na cerimônia da manhã a gente circunambula Tulsi, né? Essa planta sagrada que eu falei. Então eu não sei, porque eu estou no templo aqui de São Paulo, né? Então talvez seja o quadro dessa personalidade, né? Eu falei sobre o Sr. Chaitanya, que é o próprio Krishna que vem. E quando o Krishna vem, ele não vem sozinho. Quando ele veio do mundo espiritual, há 5.000 anos, ele trouxe Balarama. E quando ele veio há 500 anos com Chaitanya, Balarama, Prabhupada até citou essa canção também, que é muito linda também. Prabhupada falava que era a canção mais linda que ele acha que é Hari Hari Vipale Janamanganainu. E fala, como é? Rajendra Nandana Sei Sati Sutta Hoilosei. Rajendra Nandana Sei Sati Sutta Hoilosei Balarama Hoilonitai. Fala, aquele que era o filho do Brajendra, do rei de Vraja, né, que era, ou seja, Krishna, filho do rei de Vraja, ele se torna Satisutta Hoilosei, ele se torna filho de Shatidevi, é o nome da mãe do Sr. Chaitanya, Shati. E ele fala Balarama Hoilonitai. Então, Krishna vem como filho de Shatidevi, inclusive é uma das previsões das escrituras, né? Krishna fala, eu virei na era de Kali como filho de Shati, na região tal, eu vou com os meus companheiros, o meu negócio vai ser cantar os santos nomes, essa vai ser a minha principal atividade, eu não vou usar de armas, minha arma vai ser o canto, vai ser os meus companheiros, e eu vou vir, mas não na minha tez enegrecida, azulada, eu vou vir numa tez dourada, que é o Sr. Chaitanya. Então, quando Krishna vem como Chaitanya, seu irmão Balarama vem para ajudá-lo, para servi-lo, como sempre, como o Sr. Nityananda. Interessante o nome, né? Nityananda. Nitya, eterna, Ananda, bem-aventurança. Por que Nityananda ele está em eterna bem-aventurança? Porque ele está sempre servindo o Sr. Chaitanya, sempre cantando os santos nomes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Assim como Balarama tem esse nome porque ele dá bala, ele representa o mestre, a gente falou, ele representa bala, é a força, Irama, e é o prazer, essa força que o mestre espiritual nos dá para a vida espiritual, que a gente também tem que ter, a gente tem que ter a força para praticar a vida espiritual, porque todo o universo material vai falar para a gente ir contra isso, para a gente ser egoísta, para a gente ser consumista, para a gente ser promíscuo, para a gente comer carne, para a gente beber, para a gente fumar, para a gente fazer tudo de errado. Então a gente tem que ter uma força espiritual, bala, Irama, Rama, como a gente tem no Mahamantra Hare Krishna, Rama, esse prazer que a gente sente quando a gente pratica a vida espiritual. Então o mestre espiritual, ele dá isso, Balarama, que é Nityananda, e aí a gente pode também ser Nityananda se a gente está seguindo essa vida espiritual, seguindo o mestre espiritual, servindo Krishna, a gente também vai sentindo esse Rama, essa Anandambudhi Vardhana, esse oceano de bem-aventurança que só aumenta. O próprio Sr. Chaitanya falou isso do Cantar dos Santos Nomes, ele fala que o Cantar dos Santos Nomes é Anandambudhi Vardhana, Ananda, bem-aventurança, Ambudhi, oceano, Vardhana, é um oceano de bem-aventurança que só aumenta quando a gente canta os santos nomes, né? Então, esse é Nityananda. E Nityananda é muito misericordioso, sim. Chaitanya, ele é conhecido como Mahavadana Avatara. Mahavadana, uma das orações que a gente faz para oferecer alimento, talvez alguns de vocês, muitos de vocês devem fazer, imagina. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradete Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishna Maha.
A gente fala que você, Chaitanya Mahavadanya Avatar, é o avatar mais misericordioso. Por quê? Porque Krishna Prema Pradayate, porque você está para dar, você veio para dar Krishna Prema, você está dando o amor por Krishna. Krishnaya, Krishna Chaitanya Namine, você é o próprio Krishna, mas você vem com o nome de Krishna Chaitanya, Gaura Tuishina Maha, com a sua tez dourada. Então, o Sr. Chaitanya é a vinda mais misericordiosa de Krishna, porque ele veio para dar esse amor por Deus. Os devotos geralmente falam, né? Krishna, no final do Bhagavad Gita, ele fala... como é? Sharanam Braja, Mamekam Sharanam Braja. Ele fala, Sarva Dharma Parityaja, Mamekam Sharanam Braja, Hamtam Sarva Papebyo, Mokshashami Mashuchaha. Ele fala, renda-se a mim e eu vou te libertar de todo o seu karma, não tema. Então fala, Krishna dá misericórdia, mas para quem se rende a ele. O Sr. Chaitanya é mais misericordioso porque ele dava assim livremente. Ele saía, por que a gente tem as estátuas, né? As deidades, né? Às vezes eu falo de status para... Às vezes se a gente fala deidades, as pessoas, depende da pessoa, não compreendem, né? Porque as deidades estão com os braços erguidos de Chaitanya e Nityananda, porque eles estão sempre cantando e dançando, falando, cantem os nomes de Deus, Haribol, Haribol, cantem os nomes de Deus, por favor. Então eles saíam, como a gente sai aqui, vocês também, né, eu vejo que às vezes o pessoal aí no Rio sai para Harinama, para cantar o Mahamantra Hare Krishna, fazer com que as pessoas ouçam os santos nomes e que as pessoas também entrem nessa dança e nesse canto, que também cantem os santos nomes, né? Então Chaitanya ele estava dando livremente Krishna Prema através dos santos nomes, ele estava dando amor por Deus. E Nityananda é mais misericordioso ainda, porque quando Krishna veio como Chaitanya, ele pregou para a classe mais alta, dos intelectuais. A gente vê, né, no Chaitanya Charitamrita ou nos ensinamentos do Sr. Chaitanya, ele prega para a classe mais alta. Agora ele pedia para Nityananda para pregar na classe mais baixa. E aí tem aquela história conhecida, até foi encenado ontem aqui no festival, de Jagai e Madai. Eram duas personalidades terríveis, beberrões, mulherengos. Eles roubavam, eles matavam, eles estupravam, assim, eles assim, faziam tudo de ruim, eram terríveis. Mas Nityananda, ele saía, como o Sr. Chaitanya pediu, para pedir que as pessoas cantassem os santos nomes. Então, ele não fazia distinção, ele não falava assim, não, esses dois aí são terríveis, né? Eles não vão aceitar. Não, ele falava, ele pedia, cante os santos nomes, por favor. E eles falavam, sai daqui, né? Eu não vou cantar nada, não quero saber disso, por favor, cante os santos nomes. E aí um deles quebrou uma garrafa de barro e jogou na cabeça do Sr. Nityananda, abriu um corte aqui. E quando o Sr. Chaitanya soube isso, ele foi correndo. Isso foi assim, mais de um dia, né? Um dia ele vai e são, né, expulsos dali. Não, sai daqui, a gente não vai cantar nada. E no outro dia o Sr. Nityananda, tão misericordioso, ele, não, vamos lá, a gente precisa salvar essas almas caídas. O Sr. Chaitanya pediu para a gente salvar as almas caídas, eles são os mais caídos, a gente precisa salvar eles. Né? Até porque se a gente salvar os mais caídos, todos vão poder ver assim de uau, se eles salvaram essas almas assim que estavam perdidas, né? Então a gente vai se render também. E aí no segundo dia eles vão de novo e o Sr. Nityananda recebe, quando o Sr. Chaitanya sabia que eles já estavam indo, já estava pressentindo que, né, o Sr. Chaitanya Krishna está no nosso coração, então já sabia que ia acontecer alguma coisa, ele vai imediatamente, ele está pronto assim, ele não aceita isso, é dito que Krishna até aceita uma ofensa contra ele mesmo. Os impersonalistas estão aí dizendo assim, não, ele não existe não. Imagina isso, né? Você é um pai amoroso, você está dando assim tudo para o seu filho e o filho fala assim, não tenho pai, eu sou órfão, eu não tenho pai. Então os impersonalistas falam isso, né? Os ateístas falam isso. E Krishna não se incomoda com isso. Mas se você ofende um devoto dele, um filho dele que está ali se esforçando, né, para ajudá-lo a resgatar as outras almas, para poder se reconectar com ele, aí isso Krishna não perdoa. Ele fala assim, você não pode fazer isso. Alguns pais falam isso, né? Pode fazer qualquer coisa, pode falar de mim, mas não venha mexer com meu filho. Então Krishna é um pai também, obviamente, ele é o Pai Supremo, o Pai de todos nós, e ele também é assim. Então, quando o Sr. Chaitanya vê que ferem Nityananda, ele está pronto para matar Jagai e Madai, ele não quer nem saber.
Agora o que acontece é que Nityananda, imagina, mesmo sendo atacado por Jagamadaya, ele perdoa. Ele perdoa, eles falam assim, não tem problema, mas por favor cantem, né? Não tem problema que vocês me feriram, mas por favor cantem os santos nomes, se rendam a Krishna. Krishna é seu pai, Krishna é sua mãe, por favor, se rendam a Krishna. E aí eles não querem, eles pedem para que Sr. Chaitanya não os mate, né? E pedem misericórdia e falam assim, só se Nityananda perdoar vocês, porque vocês ofenderam meu devoto. E Nityananda é super misericordioso, né? Então obviamente ele perdoa Jagai Madai, e aí Chaitanya concede Krishna Prema, concede o amor puro por Deus, né? E assim eles são libertos, né? Então Nityananda, ele é muito misericordioso. Quando a gente lembra de Nityananda, que é esse mestre espiritual, é o próprio Balarama, que é o mestre espiritual original, mas né, aqui em Kali Yuga, Nityananda mais misericordioso, e nosso mestre mais misericordioso ainda, que é Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que quantos Jagais e Madais ele salvou, né? Nityananda salvou 2. E quantos de nós estávamos também em uma vida totalmente material, às vezes promíscua e assim, fazendo coisas terríveis. E quantos de nós Prabhupada salvou e continua salvando e vai continuar salvando por 10.000 anos ainda, né? Shila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. Então, o dia é isso, é para a gente meditar no Senhor Nityananda, em Balarama, na misericórdia do Senhor Nitai e Gauranga, do Senhor Chaitanya, a misericórdia de Prabhupada, que veio nos trazer esse processo do serviço devocional, nos trouxe o Mahamantra, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Olha só que tesouro que a gente tem, imagina que tesouro que a gente tem. Tem tanto para falar assim, mas é isso sim. Prabhupada fala, né, citando aqui a canção Nitai Pada Kamala, é uma canção muito bela de Narottama Das Thakur, em que ele fala isso, ele fala que assim, se você não, ele fala, para aquele que está ansioso por voltar ao Supremo e se tornar associado de Radha e Krishna, a melhor política é refugiar-se em Nityananda. E fala que se você não se rende a Nityananda, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo, porque a gente tem que se render ao mestre espiritual, procurar a vida espiritual, senão... Ele fala, essa outra canção, né, que o Prabhupada falava que era mais bela, que ele achava que era Hari Hari Vipale Janama Gunainu Janama Manusha Janama Paina Radha Krishna Navadia. Ele fala assim, essa minha vida humana eu desperdicei, é como se eu tivesse tomado veneno, porque nessa vida humana eu não adorei Radha e Krishna na abadia. Ele fala, eu não adorei Radha e Krishna, então se eu não adoro o casal divino, se eu não pratico vida espiritual, não pratico serviço devocional, é como se eu estivesse deliberadamente tomando veneno e desperdiçando a minha vida humana. Então, hoje, bem, eu vou deixar para ir na ISKCON, eu acho que é Chandramukha Swami que vai dar, Maharaj Chandramukha Swami que vai dar a palestra, se não me engano, não lembro, mas todos os templos, né, devem ter uma palestra especial com grandes devotos, né, que vão falar melhor sobre isso do que o que eu estou falando aqui. Mas o dia é isso, é para a gente meditar e orar. Lembrando, a nossa meditação é uma oração também, então a gente sempre tem que lembrar quando a gente canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É uma oração, a gente pode estar orando Nityananda, assim como Narottama Das Thakur, ele ora Haha Prabhu Nityananda, Premananda Sukhe, Ami Boroduke. Ele fala, por favor, Sr. Nityananda, você está sempre em bem-aventurança, por favor, me dê a sua misericórdia, porque eu estou muito miserável aqui no mundo material. Então a gente pode orar para Prabhupada, para Nityananda, para Balarama, me dê essa força, me faça sentir esse prazer espiritual. Sr. Chaitanya, Krishna e Rama, quando a gente canta Krishna e Rama, também é Chaitanya e Nityananda, porque também é Krishna e Balarama. Então a gente pode estar sempre meditando em Krishna, Balarama, Chaitanya
Nityananda Prabhupada, Radha Krishna, Radharani, misericórdia. Então, o dia é para isso. Hoje os devotos procuram observar um jejum até o meio-dia, para quem for possível, né? Aproveite que tem mais tempo, né? Que você não vai estar comendo, não vai estar preparando, não vai estar lavando a louça. Procura ler o texto que a ISKCON Rio ou postou, ou vai postar sobre o Sr. Nityananda, se absorve. Aproveita para cantar mais japa, canta mais sincero, pede, por favor, Krishna, por favor, Nityananda, Sr. Nityananda, Balarama, Prabhupada, me ajudem a seguir a vida espiritual, levar cada vez mais a sério essa minha jornada espiritual, tá bom? Tá bom, pessoal? Falei tanto aqui, já deu 1 hora e meu celular está 5% só. Então, obrigado a todos que estão aqui presentes, Mari Krishna, Otávio, Bactinval, Fernando, exatamente, colocou aqui, obrigado Shila Prabhupada por nos ocupar em Bhakti Yoga, Jai Gaura Nitai. Sempre temos que agradecer Prabhupada por essa bênção da gente poder conhecer Nityananda, conhecer Chaitanya, Krishna, Balarama, Radharani, Bhagavad Gita, Bhagavatam. A gente tem devotos, a gente tem templos, a gente tem o Mahamantra Hare Krishna, a gente tem tudo. Imagina, antigamente, quando não tinha templos, quando não tinha nem as escrituras, a dificuldade dos devotos para encontrar as escrituras, para encontrar o Bhagavatam, associados do Sr. Chaitanya, tinham dificuldade. Srinivasa, muita dificuldade para achar o Srimad Bhagavatam. A gente tem assim, ó, tudo de bandeja nas nossas mãos. Basta que a gente pegue e aceite esse processo, né? O Prabhupada está nos dando, assim. A gente está à deriva no meio do oceano e o Prabhupada está estendendo a mão, tá lá no barco do conhecimento espiritual, estendendo a mão para que a gente só escolha segurar na mão de Prabhupada e ser liberto desse oceano de necessidade. Bem, agora está 2%, então me despeço de vocês. Hare Krishna, muito obrigado a todos, perdão por qualquer falha, por qualquer ofensa, obrigado pela paciência, pelo tempo, companhia e associação de vocês. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna, todas as glórias ao nosso querido Mestre Shila Prabhupada, Jai Shila Prabhupada, Nityananda Prabhu Ki, Jai Shri Nityananda Trayodashi Ki, Jai Shila Prabhupada Ki, Jai.